E hoje vamos falar de mais dois assuntos. Os dois assuntos que eu hoje vou trazer, um deles é a senéquia vulvar ou vaginal. E vocês vão me perguntar o que é isso, Sofia? Que eu não faço a mínima ideia o que é isso. Isso é uma aderência dos pequenos lábios. E o que é essa aderência? É a colagem dos pequenos lábios. Sim, vocês estão a ouvir bem. É a colagem dos pequenos lábios, que muitos de vocês de certeza que não sabem o que é isso. Comentem aí se conhecem alguém da vossa família ou amigos que que já vos tenha dito alguma coisa sobre isso. Eu não fazia a mínima ideia. Há 15 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar. Tinha tido já uma filha. As minhas primas também, nós somos 10. Nunca tinha ouvido falar. Eu sou uma das mais velhas, nunca tinha ouvido falar. Essas minhas primas também já têm filhos e dos meus amigos também nunca tinham ouvido falar. Mas também como as coisas são um pouco tabus, quando mete alguns assuntos, eu não fazia a mínima ideia o que era isso. E as pessoas também têm vergonha de falar. Mas como é que a Sofia não tem vergonha nenhuma de falar, principalmente de assuntos tabus, que é para deixarem de ser tabus, porque as pessoas têm que ser informadas. Na altura também já havia redes sociais, mas eu não trabalhava com redes sociais, não ia muito às redes sociais, eu só criei a rede do Facebook, por exemplo, só criei quando eu vim para o estrangeiro. Antes disso eu não ia às redes sociais, por isso não fazia a mínima ideia o que era isso. Só depois, quando ouvi falar sobre isso, é que pesquisei, porque eu tenho que logo pesquisar, saber o que é que se passa e a nível futuro, sempre. A nível futuro, o que é que pode acontecer, é isso que me interessa sempre, o presente e o futuro. Então, hoje vou falar sobre a senéquia vulvar. E agora vamos lá então, que eu vou tentar explicar um pouco tudo. Quais são as causas que pode acontecer isso, quais são os tratamentos, e vou tentar explicar um pouco de tudo. Dizem que é uma situação frequente em crianças do sexo feminino entre 2 a 5%, sobretudo em crianças dos 3 meses aos 6 anos, em que os lábios colam, formando uma estreita membrana brilhante. A primeira causa que as pessoas pensam que pode acontecer essa colagem é os níveis de estrogênios estarem baixos nessas idades. A segunda causa é a inflamação bucal. A terceira causa é contato com substâncias irritantes. Esses agentes irritantes pode ser, por exemplo, o uso da fralda. A quarta causa pode ser a alergia aos produtos de higiene. E agora, a gravidade da situação muda um pouco, não é? Há aquelas situações mais complicadas, há aquelas situações menos complicadas. A situação da Madalena era a mais complicada. A gravidade ou a extensão é muito variável. Pode acontecer a colagem completa, embora permaneça sempre um orifício pequeno que permite a passagem da urina, que era esse o caso da Madalena. A Madalena tinha os lábios quase todos colados. Tinha só esse orifício em que saía a urina. Depois existe o outro caso, que são mais ligeiros, em que a função é ao longo de 30 a 50% do comprimento total dos pequenos lábios. E como é que eu dei por isso? Dizem-me assim, como é que tu deste por isso, Sofia? Eu não fazia a mínima ideia. Eu fui à consulta da Madalena aos 2 anos, vocês sabem, o pediatra vê aos 18 meses e depois volta a ver aos 2 anos e depois aos 3 anos, 4 anos, de ano a ano, não é? Entretanto, fui à consulta aos 2 anos, o médico não deu por nada, mas aos 2 anos e meio eu andava a ser seguida, eu tinha saído do meu trabalho e andava a ser seguida devido a problemas que tinham resultado devido a esse trabalho. Então, como estava a ser seguida, na altura os meus 2 filhos mais velhos andavam na escola, a Madalena era pequena e eu tinha a Madalena em casa comigo. Então, a Madalena foi comigo a uma dessas consultas e como a médica, quando ela era mais pequena, tinha dado pelo outro problema, ela foi ver a Madalena. E ainda me lembro hoje, como fosse hoje. O consultório tem uma janela
assim do lado esquerdo, e depois por baixo do consultório tinha a maca. E deitou a Madalena, e conforme deitou a Madalena, abriu-lhe os lábios. Conforme abriu-lhe os lábios, viu que ela tinha só um orifício aberto, o resto dos lábios estavam colados. Então perguntou-me se a Madalena fazia xixi normal. Eu, por acaso, como a Madalena nunca bebeu muita água, mesmo ainda hoje, com 15 anos, ela não bebe muita água, o que é que eu pensei? Ela vai muitas vezes à casa de banho, fazer um bocadinho de pipi, mas que fosse normal. Nunca pensei que houvesse uma coisa muito grave por trás disso. Então ela logo me perguntou se a Madalena não ia muitas vezes à casa de banho e fazia pouco xinho. Eu disse que sim, que era normal, mas que sempre pensei que fosse por causa dela não beber muita água. Ela disse que isso é um dos sintomas, que acontece isso. E depois disse-me como é que poderíamos resolver este assunto. Uma das coisas logo que eu trouxe à baila é a nível futuro. Se a nível futuro podia acontecer alguma coisa. Ela disse-me que a nível de desenvolvimento sexual e de fertilidade ia ser normal, que eles tinham pesquisado em relação a isso, que não havia problemas, porque era esse o meu medo, a nível de infertilidade. Mas não, eles dizem que é normal. Mas qual era o tratamento que ela ia sofrer? Porque no meu filho eu sabia que ele tinha sido cortado 2 vezes, mas dos lábios não fazia a mínima ideia como é que eles iam fazer. Então ela diz que é um tratamento doloroso, que podia ser feito ali, ou então, se não conseguisse abrir ali, teria que fazer num centro cirúrgico, ou seja, uma pequena operação. Eu, por acaso, conheço uma enfermeira, então essa enfermeira acabou por me fazer em casa, já tinha experiência disso, então fez-me em casa, é doloroso, deitam sangue. E é doloroso, a criança chorou muito e é complicado ver uma criança a sofrer assim. Mas ela fez, entretanto, depois tem o outro tratamento que temos que seguir sempre, que é para não voltar a acontecer o mesmo. Porque o que a médica me diz é se a gente não continuar a fazer o tratamento, os lábios podem voltar a colar, pelo menos até à primeira menstruação. Então, eu fiz muito bem o tratamento, tal e qual como fiz na segunda vez o tratamento do Ruben, para não voltar novamente a colar, fiz o mesmo tratamento com a Madalena. A Madalena, eu fiz, ela descolou, não é? E depois, conforme descolou, temos que usar umas pomadas. Tal e qual como os médicos dizem, temos que usar pomadas lubrificantes. E foi aquilo que aconteceu, eu usei uma pomada lubrificante e a pomada lubrificante tem que conter estrogênio, que é essa falta de estrogênio que falta e que faz colagem dos lábios. Em relação a esse tratamento, eu continuei a fazer esse tratamento com a pomada durante mais ou menos 6 a 7 meses e depois, durante até aos 4, 5 anos, andava constantemente a abrir para ver se os lábios colavam. Essa pomada limpava muito bem a zona, depois colocava essa pomada várias vezes ao dia, que era para não voltar os lábios a colar. A nível de roupas íntimas, a Madalena ainda usa algodão, ainda não coloquei outro tipo de roupas. A única coisa que ela não deixou de usar naquela altura foi calças ganga, porque não se deve usar roupas muito apertadas, devido àquela costura que a calcinha pessoalmente tem lá embaixo. Então isso faz doer, então a Madalena começou a usar, e colãs também, fazia muita impressão. Então ela usava mais vestidos, era durante o verão, no inverno não usava muitos vestidos devido a não poder usar quase colãs, e o que ela começou a usar foi mais calças de algodão e calças de legging, porque era fácil, a costura é menos grossa, então é muito mais fácil ela usar, e naquela altura as calças de algodão não lhe aleijavam tanto, as calças de desporto não aleijavam tanto, porque as calças de desporto, a costura é mais cá em baixo, não fica tão apertado. E foi esse tipo de roupa que eu comecei a usar-lhe mais. E depois, o que lhe custou muito foi andar de bicicleta, porque entretanto mais tarde eu comprei-lhe uma bicicleta e aí é que ela lhe doía. Ela ainda hoje não sabe o que é que aconteceu naquela altura, tem umas ideias, porque ela às vezes ouve-nos a falar,
mas como ela tinha 2 anos e meio, ela não se lembra muito bem do que é que se passou. Só sei que na altura a bicicleta fazia-lhe doer, e o resto, tudo é normal, não teve problemas, já tem a menstruação e nunca mais teve problemas, nunca mais os lábios colaram. 3, 2, 1. Hoje vou falar sobre o refluxo gastroesofágico, que é um nome assim muito esquisito, não é? É um problema do esófago. É assim, o que é que acontece em relação a esse problema? E eu sei porque a Madalena sofreu disso, não é? O refluxo, e o que é isso do refluxo? O refluxo é o mau funcionamento da cárdia. E o que é isso da cárdia? A cárdia é uma válvula que impede que o conteúdo do estômago acabe por voltar novamente ao esófago. E era isso que a Madalena tinha. O que é que acontece? As crianças que têm este problema, e às vezes acontece muito nos bebés, às vezes entre uma mamada e a outra, passado 4 horas, 5 horas, a criança ainda anda a bolsar. Eu não consigo dizer o nome que é correto, mas pronto, falo num nome que toda a gente conhece, toda a gente sabe o que é bolsar. Mas bolsar em jato. É como tivesse, imaginem vocês, acabam de dar leite e metem a criança a rotar e ela acaba por bolsar. Imaginem o que é isso constantemente. E a Madalena tinha isso constantemente, por isso é que ela andava sempre com babete, porque eu cheguei a um ponto que se eu não lhe pusesse um babete, ela andava com esta parte toda molhada. Então eu acabei por lhe colocar um babete. Falava com o pediatra, eu tive mesmo azar com o pediatra dela não resolvia a situação, dizia que é normal, eu dizia-lhe não é normal porque eu tenho já tive 2 filhos, esta é a terceira e não é normal ela bolsar tanto. Quando é normal ela bolsar depois de uma mamada, mas ao final de 3, 4 horas não é normal, porque isso é como ela não estivesse a fazer a digestão e o leite estivesse constantemente a vir ao de cima. E o que é que acontece? Eu tive a sorte, mesmo muita sorte. Um dos dias fui à médica de família. Essa médica de família, eu tinha que ir fazer uns exames, levei os miúdos também para fazer uns exames. Na altura a Madalena tinha uns 6 ou 7 meses, por isso estou a imaginar o que é durar esse tempo todo constantemente ela a bolsar. Nunca conseguia estar constantemente, tinha que lhe andar constantemente a mudar de roupa também. E por isso é que eu decidi. Ao início era um babete curto, depois já era um babete grande, já viram que é a criança andar constantemente com a roupa e com o babete. O que é que aconteceu? Fui a essa consulta e nessa consulta levei a minha mais pequenina, ela estava na creche, mas cada vez que eu estava de folga eu gostava que ela ficasse comigo, porque já era tão pouco tempo que eu estava com ela, então, porque eu chegava todos os dias às 9 e tal da noite, então eu decidia sempre, cada vez que eu estava de folga, ela ficava comigo. Quase sempre era um dia por semana que eu ficava com ela, todo o dia. Então aproveitei, fui com os mais velhos e levei a pequenina. Conforme levei a pequenina, ela levava o babete, não é? E a médica, na altura, como a gente já lá estava há algum tempo e ela tinha bebido leite, a menina começou a bolsar. E ela perguntou-me, então mas há quanto tempo é que você... Porque já estávamos há algum tempo ali na consulta. Eram 3 pessoas, não é? Então há quanto tempo é que você já lhe deu de mama? E eu já lhe dei de mama há bastante tempo, só que o que acontece é que ela continua constantemente a bolsar. E depois contei-lhe a situação, que ela bolsava muito, que já tinha ido falar ao pediatra, mas que o pediatra não resolvia. Então ela lá me deu um leite, que foi um leite, porque eu dava-lhe o leite, porque ela ainda não tinha feito um ano, ainda não dava o leite de vaca, dava-lhe o outro leite, porque eu não tinha muito peito. Então ela deu-me o leite que eu devia dar. Tinha que comprar na farmácia, só esse leite é que podia resolver a situação, porque na altura, antes que me esqueça, na altura eu falei com a minha sogra também, porque eu sabia que não tinha tido esse problema, se por acaso o Carlos tinha tido. E a minha sogra dizia que o Carlos também andava constantemente a bolsar.
então que na altura deu leite de cabra. Eu andei à procura lá na zona onde eu morava, como era uma zona que havia muitas vacas, não é? E faziam o pão e o leite, então andei à procura se alguém tinha cabras para poder comprar esse leite, em vez de ser o leite da vaca, o leite da cabra. Ninguém tinha. Então, depois na médica, a médica disse-me, você tem este leite, mas este leite é caro, é um leite que só pode comprar na farmácia, ainda não existe nos supermercados, mas é a melhor maneira de resolver a situação. E foi bem dito, bem certo. Comprei aquele leite na farmácia. Logo quando eu saí da médica, fui comprar o leite. O leite na altura custava-me, ou seja, há 15 anos atrás, só na farmácia que havia, mas já sei que existe agora nos supermercados, porque eu já o vi. Na altura custava-me 20 euros, era caro. Na altura, há 15 anos atrás, 20 euros por cada embalagem, e o leite era mais ou menos assim. Era uma lata de leite, daquelas normais, não era a grande, era a média, que dava, se desse mamar constantemente, dava se calhar para uma semana a 2 semanas. E então, esse leite, qual é esse leite? Tenho aqui, é um anti-refluxo. É o leite anti-refluxo. Se vocês tiverem ou se conhecerem alguém que tenha esse problema, porque existe em algumas crianças, eu não fazia a mínima ideia, mas se souberem de alguém, ou se vocês tiverem uma criança que tenha esse problema, que esteja constantemente, não é daquelas, como é que eu ia dizer, vocês dão de mamar e ela bolsa. Não, não é assim. Imaginem vocês dão de mamar, ao final de 3 horas vão para dar novamente mamar e ela durante essas mamadas, durante as horas entre as mamadas, está constantemente a bolsar. Isso é que se chama, é que se dá esse leite. Mas falem sempre com o vosso médico para ver se é esse o problema, não é? Porque pode não ser esse o problema. O meu problema eu resolvi com isto, que foi com o leite anti-refluxo. Dei esse leite e foi remédio santo, dava à Madalena e ela nunca mais bolsou na vida. Resolvi mesmo a situação e depois, entretanto, na creche também dei-lhes sempre aquela lata, porque ela só podia beber aquele leite, já não podia beber, depois dei o outro leite, depois dei a uma pessoa conhecida, porque já não valia a pena, ela não podia beber do outro leite, só podia beber do anti-refluxo. Espero que vos tenha ajudado imenso com estas duas situações que se passaram com a Madalena, que eu nunca pensei que houvesse. Só quando temos filhos é que nos apercebemos de certas coisas. E espero que tenha-vos ajudado muito. E tchau, até ao próximo vídeo. Tchau!